Isso não é sobre o Orkut, mas aí vai um depoimento sobre esse filme. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui finalmente para falar sobre A Rede Social, filme de 2010 dirigido pelo David Fincher. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Chegamos aí ao ponto mais alto da carreira do David Fincher, na minha opinião, e foi um período muito interessante quando foi anunciado que um filme sobre o Facebook estava em desenvolvimento, que ele seria lançado nos cinemas. Eu lembro que, era 2009, eu tinha um blog de cinema que ainda existe, podem procurar aí, lucasfilmes.wordpress, e eu lembro que um dos meus comentários quando eu anunciei essa notícia é de que eu esperava que, bom, se vai ter um filme sobre um site, ele vai ter que ter um roteiro muito bom, E eu também, naquela época, ainda não conhecia muito sobre o Aaron Sorkin, o roteirista desse filme, que é um cara que despontou no teatro, migrou para o cinema com filmes como Questão de Honra, Meu Querido Presidente, e teve um grande sucesso na TV com a série The West Wing, que falava sobre os bastidores da Casa Branca, e eu vejo a rede social como um retorno triunfal dele para os cinemas depois de muito tempo na televisão. Ele fez alguns outros filmes depois de The West Wing, mas a rede social era meio que aquele showstopper, chegar com os pés na porta de volta no cinema. O Sorkin parte do livro Bilionários por Acaso, do Ben Mesrick, que eu li, por sinal, é um ótimo livro, eu recomendo, e rapidamente esse roteiro começa a criar uma reputação bem grande em Hollywood. Muitos executivos e produtores querem comprar os direitos para adaptar, mas ele acaba parando justamente no Michael De Luca, que atualmente é o chefe de cinema da Warner Bros., o Dana Brunetti e o Scott Rudin, uma trinca bem poderosa de produtores que levam o projeto para a Sony Pictures, e a escolha bem incomum do David Fincher para dirigir o filme, Eu não consegui encontrar aqui outros candidatos ou possíveis nomes para dirigir a rede social, mas é o David Fincher, E você já tinha comentado no meu vídeo do Curioso Caso do Benjamin Button que aquele filme já era um ponto fora da curva dele. Esse talvez seja ainda mais, porque o Benjamin Button ainda tinha seus elementos de grandiloquência, de escala épica, de fantasia, e a rede social é um filme sobre jovens, sobre diálogos, mas ele também tem sua faceta Fincher por ser uma história meio dark. No papel, não faz muito sentido que o David Fincher faria um filme sobre o Facebook. Na prática, a gente tem a rede social, que chegou nos cinemas em 2010, e é simplesmente uma obra-prima monumental e um dos melhores filmes desse século. A história do filme segue o jovem Mark Zuckerberg, vivido por Jesse Eisenberg. Durante os estudos na Universidade de Harvard, Mark inventa a rede social Facebook, que revoluciona o mercado digital e ele coloca num caminho de sucesso, ao mesmo tempo que destrói sua amizade com Eduardo Saverin, vivido por Andrew Garfield, e é acusado de plágio pelos gêmeos Winklevoss, ambos vividos por Armie Hammer. Não tem como começar a falar sobre a rede social sem iniciar pelo roteiro, porque apesar de todos os elementos desse filme estarem em perfeita harmonia, o texto do Sorkin é a grande estrela, sem sombra de dúvida. Em 2009 todo mundo se referia à rede social como o filme do Facebook, mas como a gente já bem sabe, o filme é tão mais do que isso, ele está muito mais voltado nas pessoas por trás desse site, em toda a história e a traição, que aconteceu. É uma história muito interessante, e a gente vê que a rede social meio que ditou uma moda, sobre a criação de empresas, a criação de marcas, que tá num novo ponto agora com o Tetris, com o Air do Ben Affleck, e me admira muito como o Sorkin faz uma perfeita mistura de tons e estilos aqui, porque ao mesmo tempo que você tem essa história sobre empreendedorismo e a transição de poder do velho mundo para o novo mundo com a entrada do mercado digital, você tem uma história que é sobre amizade, que é sobre um nerd, sobre o melhor amigo dele, sobre o desejo de conquistar as garotas. Tem aquele típico filme adolescente no meio aqui, rodeado por uma verdadeira ópera shakespeariana de traições, de passar perna, de reviravoltas. É realmente assim uma história que meio que já estava pronta no mundo real, mas que o Sorkin consegue transformar numa jornada muito legal de assistir. Principalmente por ele abraçar a narrativa de filme de tribunal com uma estrutura não linear que eu sinto que ele reinventou. O filme é inspirado em fatos reais e pessoas que existem, e tudo que eu falar aqui sobre, nossa, o Mark Zuckerberg, o Eduardo, é tudo a visão do filme, Não tô falando sobre o Mark Zuckerberg
Zuckerberg como pessoa, mas eu admiro muito como o Aaron Sorkin encontrou um potencial dramático muito forte por trás de tudo que isso aconteceu e como ele transformou essas figuras da vida real em personagens que eu considero verdadeiros ícones modernos do cinema americano. Tipo, essa ironia gigantesca do criador da maior rede social do mundo, ou pelo menos era em 2010, né? O Facebook não é mais o que era. Perder o único amigo de verdade que ele tinha no processo é, tipo assim, o tipo de coisa que um roteirista não poderia imaginar. É o tipo de coisa que acontece no mundo real, porque às vezes a verdade é mais estranha que a ficção. E tudo isso parte desses sentimentos bem complicados do Mark Zuckerberg, personagem do Aaron Sorkin aqui, que tem início, né, como toda grande história, envolve algum amor perdido. E no caso, você tem a obsessão do Mark por superar o término dele com a Erika, namorada vivida pela Rooney Mara, bem começo de carreira. E eu acho sensacional como o Sorkin transforma a Erika não só numa personagem coadjuvante que não aparece tanto no filme, mas como o grande objetivo dramático do Mark. Mesmo que ele não explicite isso, que ele não coloque em palavras, que ele faz tudo pela Erika, é realmente isso que o filme está mostrando, né? Através do subtexto, através de algumas escolhas de diálogo e principalmente em como ele abre e termina o filme meio que nessa mesma posição, correndo atrás dessa menina que escapou dele, o que garante essa comparação que muitas pessoas fazem entre a rede social e o Cidadão Kane do Orson Welles, e eu absolutamente acho que é bem certeiro. Apesar do Cidadão Kane ser um filme muito mais revolucionário no que ele faz de estrutura e técnica, você tem um arco dramático muito parecido, onde o Kane tá atrás do Rosebud, que é aquele elemento de infância que ele não pode conquistar, e o Mark tem a Erika como a própria Rosebud dele, né? É uma estrutura muito bem feita que resulta num dos golpes de gênio desse filme, que é transformar o ato de alguém adicionando alguém no Facebook em algo muito tenso e emocionante. E inclusive, ainda falando sobre o personagem da Erika, a cena de abertura do filme é tão emblemática, com um diálogo de quase 10 minutos entre o Mark e a Erika, que você começa a escutar quando o logo da Columbia ainda tá rolando, e além de trabalhar toda a verborragia maravilhosa do Sorkin, porque os personagens do Aaron Sorkin não falam como pessoas no mundo real, e isso é algo que você tem que aceitar quando tá assistindo algo dele, né? Você tem a introdução sutil, um foreshadowing de todos os elementos principais do filme. Tem a menção ao Eduardo, tem a menção aos remadores, tem toda a questão do Mark sobre ele querer ser popular e principalmente como ele tem essa mania de misturar diálogos, né? A Erika fala que às vezes ela não tem certeza de qual resposta ela tá dando pra ele, que ele fala de coisas ao mesmo tempo, e isso já estabelece também a própria estrutura narrativa do filme, que vai acompanhar esses dois processos judiciais do Mark ao mesmo tempo, indo e voltando no tempo, e eu sinto que isso representa muito bem como a cabeça do Mark Zuckerberg funciona, né? A gente vê exemplos de narrativa não linear, de flashback, de flash forward, que às vezes parece meio aleatório, parece que às vezes só para confundir o espectador, mas no caso aqui, com esses cortes que às vezes voltam no tempo ou no futuro, só para mostrar uma reação, só para mostrar a fala de um personagem, estão te dando a experiência perfeita de como é estar na cabeça desse protagonista. E além do Eduardo e da Erika Alpert, você tem esse outro elemento dramático muito importante, que é o Sean Parker, esse outro empreendedor digital vivido pelo Justin Timberlake, que tem um histórico com empresas digitais no Napster. O Sean é a versão idealizada de tudo que o Mark quer ser, praticamente. E o Fincher é muito esperto no cast do Timberlake, porque ele rapidamente cria essa figura do bad boy, do astro do rock. É muito irônico que ele escale um artista musical para interpretar um cara que praticamente foi processado por todos os artistas musicais com o Napster, né? E o Sean naturalmente causa uma intriga entre ele e o Eduardo, e o filme é muito inteligente na forma como ele contrapõe esses personagens visualmente, levando ao ápice nessa sequência do Sean e do Mark numa balada em São Francisco, onde você literalmente aprende o poder de sedução e uma certa presença maquiavélica do Sean, usando parábolas e metáforas para conseguir realmente entrar na cabeça do Mark. Eu sempre acho interessante comparar, né, o figurino do Sean com o figurino do Eduardo, né, porque ambos usam ternos, mas você pode reparar que o terno que o Eduardo usa é meio largo, meio folgado, quase como se ele fosse uma criança que está se esforçando para ser um adulto, enquanto o Sean tá sempre com os ternos impecáveis, sempre justos, às vezes com capuz, às vezes com camisa. São literalmente dois opostos do mesmo tipo de personagem, e você tem o Mark no meio dos dois. E olha, eu já tinha comentado um pouco sobre a estrutura não linear da rede social e como isso é muito presente no roteiro do Sorkin, é uma ferramenta do roteiro, mas ela é perfeitamente executada pela montagem do Kirk Baxter e do Angus Wall, que venceram o Oscar muito merecidamente por isso, ao mesmo tempo que eles estão servindo essa visão do personagem e dando pulso e ritmo para algumas sequências onde o espectador não necessariamente vai entender o que está acontecendo, como, por exemplo, acompanhar como que o Mark está hackeando
hackeando as casas individuais de Harvard, entregando aí um trabalho que pra mim é mega coerente, é muito elegante. E eu admiro bastante a decisão tanto do Sorkin quanto dos montadores de encerrar as linhas do tempo do passado meio que no mesmo ponto, que é tanto quando os Winklevoss e o Eduardo Severin resolvem processar o Mark, né? Ambos servindo como uma espécie de clímax para cada uma das narrativas. É realmente uma narrativa de 2 horas assim, de uma das que passa mais rápido, que tem mais fluidez que eu vi nos últimos anos. E bom, já falei tanto do Aaron Sorkin, dos montadores, então agora, obviamente, tenho que chegar no David Fincher, que, beleza, ele pode não ser a opção ideal, o primeiro nome que você pensa num roteiro assim, mas, caramba, assim como no Benjamin Button, eu vejo o conceito de direção do Fincher nesse filme bem focado nas performances e nos personagens. E aqui muito mais, né? Porque se o Benjamin Button ainda tinha aqueles quadros e a escala épica, aqui você está falando de dormitórios, de restaurantes, de salas de reunião, e o David Fincher consegue tornar tudo isso muito interessante, muito fascinante de ver. Você combina essa metralhadora de diálogos e aliterações do Sorkin com o estilo perfeccionista do Fincher, onde ele literalmente faz mais de 40, 50, às vezes até 90 tomadas para algumas cenas, e você garante algo realmente muito especial, com performances excelentes de praticamente todo o elenco. O Fincher nunca teve um momento de dramaturgia tão forte quanto o confronto do Eduardo e do Mark no final, com a entrega monumental do Garfield, que é de partir o coração. Uma das grandes cenas desse filme, e eu ainda não acredito que o Andrew Garfield foi esnobado no Oscar aquele ano. É uma simbiose perfeita de texto e direção, porque roteiro não se dirige sozinho, sabe? Eu não acho que é simplesmente, nossa, o roteiro tá perfeito, agora qualquer um dirige, porque os textos do Aaron Sorkin não é qualquer um que pode dirigir, e eu tenho um exemplo perfeito aqui de um filme que eu gosto, inclusive eu acho um filme muito bom, mas é um filme que deveria ser uma obra-prima, que é o Steve Jobs, do Danny Boyle, de 2015. Eu acho que o roteiro é excelente, mas eu vejo um caso ali de um diretor que às vezes está tentando competir com o texto, né? O Steve Jobs tem várias cenas de metáforas, de monólogos, e o filme faz algumas coisas que não precisa, sabe? Não precisa projetar texto na tela, projetar imagens enquanto o personagem está falando. Ele está tentando criar uma representação visual para tornar o diálogo menos chato, mais empolgante, né? Mas não precisa disso, né? Na rede social você tem vários exemplos de longos diálogos, de longas parábolas de personagem comparando algo com a outra, e o David Fincher foca absolutamente nas performances e nos diálogos. E poxa, eu lembro quando o David Fincher ia dirigir Steve Jobs. Teríamos outra obra-prima, hein? O que o Fincher faz aqui é elaborar uma produção muito elegante, esteticamente perfeita, colaborando de novo com o Jeff Cronenweth, que tinha fotografado o Clube da Luta para ele em 99, e você tem novamente aqueles tons amarelados e esverdeados, o contraste alto que cria sombras quase de um filme noir, e ele pinta esses lindos quadros com cinematografia digital para dar espaço a esses diálogos longos e elaborados. E você sente o papel do Fincher na forma certa. Quando o Mark e o Sean conversam na balada, por exemplo, você vê como as luzes piscantes, roxas, vermelhas, dão um toque meio diabólico, quase como se o Sean fosse uma figura mefistofélica, corrompendo o Mark, levando ele pro lado dele, tudo através da imagem e também com um excelente uso de mixagem de som. Eu nunca esqueço, quando eu tava na faculdade, eu usei essa cena da balada da rede social para explicar como mixagem de som funcionava, né? E o filme até foi indicado ao Oscar de melhor mixagem de som, o que eu acho absolutamente merecido. E você ainda tem o David Fincher usando a linguagem e a posição de câmera de uma forma bem discreta, que às vezes não chama muita atenção para si mesmo, mas que tá colaborando perfeitamente com o texto, como na cena do restaurante, do Sean encarando o Marco, o Eduardo e a namorada numa encenação que faz sentido dentro da intenção de cada um em relação a esse personagem, as conversas de telefone bem dinâmicas, e eu adoro aqui esse momento bem perto do final, como o Mark parece que quer fugir do Sean, indo para os quadros opostos de onde ele tá, mesmo que em lugares diferentes. E principalmente essa cena aqui, que representa tão bem o personagem do Zuckerberg, quando ele vê o Sean conversando com as meninas dentro da casa, eles estouram champanhe, estão comemorando, e a espuma suja o vidro e você vê o Mark do outro lado. Você enxerga essa barreira invisível que impede que ele se divirta, que tenha interações sociais de verdade. Muito sutil, mas é um grande trabalho de direção. E tem outro elemento importantíssimo na rede social que pra mim é o elemento que estava faltando pro David Fincher, né? Ele fez ótimos filmes no passado, mas agora ele tem uma marca na areia que muda pra sempre os filmes dele, que é quando ele chama o Trent Reznor e o Atticus Ross pra fazer a trilha sonora. Ele já tinha colaborado com o Trent Reznor numa canção, numa música bem distorcida do Seven, mas aqui a dupla faz a primeira composição original de cinema deles e, puxa vida, é uma das trilhas mais originais em
pianos com forte uso de sintetizador, de teclado eletrônico, de um instrumento que eles chamam de Swarmatron, que mistura algumas notas de piano com sons completamente abstratos que às vezes vão pro drama, pra melancolia, pra um sentimento que você não entende direito, que vai crescendo e consumindo os personagens. É um tipo de música que você escuta e parece que é um John Carpenter 2.0, que circula perfeitamente esses diálogos e todo esse drama. E falando em música, né, não tem como não destacar a sequência da corrida de barcos, a Henley Royal Regatta com os gêmeos Winklevoss, porque o Reznor e o Ross fazem um cover eletrônico aqui fantástico de In the Hall of the Mountain King, e essa cena também é o momento mais explícito do Fincher como diretor, é a mais dirigida, é puramente imagem e música, e pra mim é o tipo de sequência que, tipo, quando você tá assistindo, você sabe que esse filme vai virar um clássico, né? É uma daquelas cenas que já nascem icônicas. Eu simplesmente amo a rede social, gente. É um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. Eu não considero só o melhor filme do David Fincher. Pra mim, é um dos melhores filmes que eu já assisti. Sem brincadeira, eu acho que é um roteiro excepcional que eu já li fisicamente várias vezes. É uma das minhas grandes inspirações. Aliado aí com uma história muito bem contada, um elenco perfeito, tá todo mundo excelente nesse filme. Uma direção muito segura, muito controlada, mas muito precisa do David Fincher. Pra mim, um clássico moderno aí. Pra rede social, obviamente, absolutamente, eu dou uma nota 10. E no lado financeiro, a rede social até que foi um sucesso considerável, principalmente considerando o fato que ele custou 40 milhões de dólares. O filme estreou nos Estados Unidos em 1º de outubro de 2010 com 22,465 milhões de dólares, arrecadando 96,962 na bilheteria doméstica e 224,920 milhões no mundo inteiro. A rede social também foi um dos principais competidores do Oscar daquele ano, garantindo indicações para melhor filme, melhor direção para o Fincher, melhor ator pro Jesse Eisenberg, melhor fotografia, melhor mixagem de som, e ele venceu como melhor roteiro adaptado, melhor montagem e melhor trilha sonora. Mas a gente sabe nos nossos corações que ele também ganhou o melhor filme, né? E olha que eu gosto do Discurso do Rei, tá? Bom, mas é isso, pessoal. Foi um vídeo longo, mas se vocês quiserem saber mais sobre o que eu acho da rede social, eu vou deixar um link na descrição sobre um verdadeiro TCC que eu escrevi pro site Bastidores. É uma crítica bem longa, analítica, sobre praticamente todos os elementos do filme. Então confiram aí se vocês quiserem saber mais. Deixem nos comentários também o que vocês acham sobre a rede social e se é realmente o melhor filme do Fincher. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.